Bom dia pessoal, tudo bem? Gravando o vídeo da semana aí da nossa conta de 200k, o desafio de crescer uma conta de swing trade, mostrar para vocês como eu faço isso com metodologia e com gerenciamento de risco, né? Então, essa semana bem legal, ultrapassei a rentabilidade aqui de capital de 52%, né? Veio bem legal nessa curva. Então, nesta semana, esse é o nosso acumulado aqui do total da conta, começando com uma conta de 200k. Desde o começo do ano foram 11 operações, então sou bem seletivo, né? Quem conhece minha metodologia, o vídeo sobre a minha metodologia está no link da descrição do vídeo, onde eu conto ali como é que funciona a minha seleção de empresas, como que eu faço a questão do gerenciamento de risco e também as entradas mais do ponto de vista de análise gráfica, tá? Meu gerenciamento de risco também, 3,5 no máximo 8% de stop, está super dentro das operações aqui, então isso é fundamental para conseguir fazer a conta crescer, tá? Então, da semana passada para cá, tive mais duas operações, já tinha aberto uma em Vivara que tá indo super bem, e também estou com uma operação em Cebave, também vou explicar um pouco o racional da operação para vocês. Então, olhando aqui ao longo do tempo as operações, né? Esse é um gráfico do resultado da operação em reais, né? Então, essa é a de Vivara que está aberta e também a de Cebave que está aberta, tá? Então, no ponto de vista de dispersão, né, um gráfico para saber como isso está ao longo do tempo. E aqui é percentual. Então, percentualmente, estou bem dentro do gerenciamento de risco. Tive stops praticamente no 0 a 0 e o stop de menos 3,02. Né? E as outras operações aqui correndo super bem. Então, vou falar sobre essas duas operações que estão em aberto, né? Que é Vivara e Cebave. Eles estão em verdinho porque ainda não é dinheiro no bolso, né? A operação está aberta, isso pode mudar a qualquer pregão aí, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho dessas duas operações, como eu estou conduzindo elas aqui. Então falar um pouquinho de Vivara, né? Como vocês sabem, né, eu já falei em outros vídeos também, eu só entro na operação se eu vejo os resultados da empresa foram bons, né? Seguindo muito a metodologia do William O'Neill, Mark Minervini também. Então, meu ponto de partida é entender o resultado da empresa, que foi bom, né, que teve um lucro bom e só assim eu seguro a operação com mais segurança, né? Então, Vivara, se a gente olhar, teve um resultado muito bacana no trimestre passado e assim muito melhor do que o esperado, né? E esse quarter também, apesar de ter uma queda, mas comparativamente, principalmente em varejo, a gente vê que foi muito maior do que o patamar que conseguiram em março de 2024. Então a gente já tem um patamar maior de lucro que está se sustentando aqui. Então gostei do resultado, mas eu só entro na operação, mesmo eu gostando, quando o mercado confirma que também gostou do resultado, né? Então Vivara eu entrei nesse pullback, na verdade o dia que saiu o resultado aqui eu fiquei de olho, e acabei entrando no intraday numa barra de recuperação que teve bem aqui, né? Então eu entrei aqui, entrei mais pesado, como vocês sabem eu gosto de fazer entrada maior do que a posição que eu vou ter para poder me dar uma margem de segurança. Então eu entrei mais ou menos por aqui e aí fiz uma realização parcial aqui, o meu preço médio caiu aqui para baixo, tá? Isso me dá segurança para ter uma margem ali, né? Se a ação balançar, eu ainda estou na operação. Então, cara, melhor impossível. Realmente o mercado gostou e a gente já está aqui com um ganho aqui perto de 13%, né? Depois eu vou mostrar isso no Profit, que às vezes as pessoas falam, mas mostra a operação aberta, quero ver se é verdade e tal. Depois eu mostro aqui também. Em relação ao alvo, o que eu vejo aqui em Vivara, né? Como é um resultado histórico, né, o potencial dela poderia subir para a máxima histórica, né, se a gente olhar o patamar de resultados atual. Então, assim, teoricamente, poderia vir até o 33, mas não vai direto, né, é bem difícil. Então, meu primeiro alvo estaria aqui nessa primeira resistência, e aí chegando aqui, eu dou uma analisada se vale realizar ou segurar. E aí a gente tem também
Um outro topinho aqui em cima, né? Eu acho que por hora eu devo ter um alvo por aqui. Se a gente olhar historicamente também o Didi, ele a Vivara acaba realizando mais ou menos nesse nível e também no gráfico de 15 dias, né? Então eu vou ficar de olho quando chegar mais ou menos nesse nível, que deve coincidir mais ou menos com essa resistência, né? É a minha operação maior aberta, então está indo super bem. No 4 horas a gente vê também que o comportamento está muito legal da ação, né? Então isso aqui é um recuo normal até as médias chegarem e vamos acompanhando. A outra operação é a Cebav, que também foi um resultado bem surpreendente, e a Cebav tem um potencial muito grande, né? Se a gente olhar no gráfico mensal, ela está lá nas mínimas, né? Então, é realmente uma ação que tem um potencial de subir muito. Se a gente olhar o resultado, de novo, eu só entro na ação porque eu vi que o resultado foi interessante, senão eu não entraria na Cebav assim, nas mínimas, né? Então, esse quarter a gente vê que teve um resultado realmente revertendo o prejuízo, né? Isso foi bem visto para o mercado. E também em receita total, né? Então a gente vê uma recuperação aqui, né? Se é um voo de galinha ou não, a gente não sabe. Mas isso me dá um gatilho para entrar na operação e também entendendo que do ponto de vista gráfico está interessante. Então, eu fiz uma entrada em Cebav com uma posição menor e também eu entrei depois desse gap, que foi o dia do resultado, teve um gap interessante no dia seguinte e eu fiquei monitorando se ia ter um follow-up day aqui, né? E realmente teve. Eu fiz uma entrada pesada aqui, mais do dobro da minha posição e realizei também para ficar com o meu médio lá embaixo, que é uma técnica que eu uso, né? Então eu acabei comprando aqui e saí lá em cima, meu preço médio veio para cá e eu tenho feito algumas alavancagens intraday. Então a gente vê que também é uma operação que tem bastante potencial. Se a gente olhar aqui no gráfico, vamos olhar o quinzenal, a gente vê que aqui seria um ponto de resistência, né, interessante para realizar, o que dá um retorno bem grande aqui, né? Se a gente olhar daqui até lá naquela resistência, dá mais de 50%, né? Eu já estou com mais de 14% nessa operação, vou abrir o Profit aqui para mostrar para vocês. E no gráfico diário está fazendo um comportamento bem interessante, né? Então fez um pullback na média de 9, exatamente milimetricamente, e entrou força compradora aqui. Eu vejo uma resistência aqui no 15 dias, né? No gráfico de 15 dias, que eu olho muito e funciona bastante. Então já falei que eu uso uma média de banda de Bollinger um pouco menor o período, aliás bem menor, o que me dá uma sensibilidade maior das resistências nos tempos gráficos. Então a gente tem uma resistência aqui nessa região no gráfico de 15 dias, né? Então eu vou ficar de olho quando bater aqui. Mas a verdade é que o potencial é grande dessa ação subir, né? Até essa resistência já dá uma operação muito interessante, né? Então se eu estou aqui embaixo, até lá dá 35%, né? Então a operação está correndo super bem. Vamos acompanhando no intraday como ela se comporta e eventualmente vou fazer mais alavancagens intraday aí, tá? Então mostrando, esse é o gráfico do Profit, né? Eu estou no Mac aqui mostrando as operações. Então essa aqui é a Vivara, então estou com 13,92% já nessa operação. Esse é o resultado monetário, né? E a Cebav aqui também 14,33%, tá? Então isso é só para mostrar para vocês aqui. Então esse foi o resultado que a gente está vendo aqui, né? E as coisas estão andando super bem, o mercado também favorece, né? Então se a gente dá uma olhada, eu gosto sempre de mostrar para vocês o Ibov, como é que eu estou vendo, né? Então a gente no gráfico mensal aqui está rompendo máxima histórica, indo embora, né? A gente tem historicamente uma realização no Ibovespa quando o Didi chega nessa região no mensal, né? Às vezes ele passa aqui, como foi esse caso, e logo em seguida voltou. Mas eu ficaria bem atento ainda nesse mês, quando bater aqui, de realmente fazer uma realização, nem que seja parcial, né? O gráfico de 6 meses está muito bacana,
E ele tem um alvo aqui, né, que eu, de novo, eu uso muito as bandas de Bollinger com um período menor para ter esse alvo, perto de 144/145 nessa região, né? Então a gente tem mais 1 mês e 13 dias até lá para bater no alvo. O gráfico anual também está interessante e ele poderia sim, até o final do ano, a gente chegar perto dos 150k, né? Isso poderia, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Já falando do small caps, que é onde eu acabo operando mais, a gente olhando o gráfico de 6 meses, a gente teria uma resistência aqui em cima, porém, em 1 mês e 13 dias é muito para andar até aqui, né? Então, tá tranquilo. O gráfico mensal também está bem bacana, né? A gente vê aqui, apesar de ele estar dando um cruzamento aqui em cima, que muitas vezes demonstra uma reversão, como foi aqui, né? Ele pode fazer essa virada. Ainda assim, eu acho que tem bastante espaço para andar, né? Gráfico de 15 dias tranquilo também. E o gráfico semanal, a gente tem essa resistência da 200 batendo aqui, né? E de uma forma bem forte e descendente. Isso pode trazer, eventualmente, uma correção aqui, até encontrar as médias, ficar naquela luta entre médias até ele ir embora, né? Então, vamos ver como isso segue aí nas próximas semanas. Beleza? Então é isso, boas notícias aqui. Quebrei a barreira dos 50%, a gente ainda está em maio, então perspectiva muito boa aí para o ano. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mande nos comentários aí e a gente vai conversando. Um abraço, boa semana.